Boa tarde, gente. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje, mais um encontro nosso. Vamos dar continuidade ao estudo do nosso programa. Hoje nós vamos estudar um tópico, aquele que podemos sintetizar com a expressão sequência injuntiva. E vocês que estão mantendo aí o caderno organizado e atualizado, que é muito importante, vocês encontram com o Ciro Soares, né? Vocês, por gentileza, anotem aí a noção de sequência injuntiva. Vocês colocam assim, sequência injuntiva. Aí, sequência, um todo que eu posso dividir em partes. Essa noção bem teórica para a gente ter amadurecimento, amadurecendo a capacidade da gente de pensar teoricamente e de pensar conceitualmente, certo? Então, sequência é um todo que eu posso dividir em partes, tá? Por exemplo, os procedimentos para resolver algum problema. Você tem um todo do procedimento que você pode dividir em partes, que são as etapas. Certo? Então, sequência, um todo que pode ser dividido em partes. E injuntivo? Injuntivo tem a ver com comando, sequência injuntiva, sequência de orientação para se fazer algo. Certo? Então, é esse o tópico da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a ler um esquema textual, um esquema que demonstra a teoria. Vocês vão ver que o esquema talvez seja difícil de a gente ler, destrinchar, mas eu vou trabalhar com ele para que a gente aprenda a ler esquemas, tá? Ler linguagem, né? Que não seja essa linguagem prosa, mas a linguagem esquemática. E nós vamos ver exemplos de textos injuntivos. Vamos ver uma receita só para ilustrar, tá? A noção de sequência injuntiva. E vamos ver redação do Enem, proposta de redação do Enem, para nós pensarmos assim a prática mesmo de para que serve a gente entender a noção de sequência injuntiva. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então eu preparei aqui um material, vocês coloquem aí no caderno de vocês, sequência injuntiva. Eu preparei o material, como sempre, está postado lá e agora eu vou compartilhar com vocês. Se der tudo certo, esse material aqui, nós vamos até 2h30, se der tudo certo. Se eu me empolgar muito e de repente tiver perguntas e tal, nós ficamos uns 45 minutos nesse material e aí no segundo tempo nós passamos para outro material. Vai aqui de acordo com o nosso diálogo, com a reação de vocês no chat, um explique de novo, um diga outra vez. Se não disserem nada, eu vou avançando. Então, eu disse que ia começar com vocês com o esquema, né? E é com isso que eu vou começar, tá? Para treinar a nossa percepção, para treinar a nossa capacidade de ler esquematicamente, certo? É muito importante que vocês aprendam a fazer com os textos que vocês estiverem estudando aí, vida afora, ano após ano, esse tipo de construção. Vocês estão conseguindo ver aí texto juntivo, sequência, conceitos, exemplos? Estão conseguindo ver aí, gente? Sim, pois obrigado, tá? Olha, esse esquema, ele ensina você que ainda não parou para pensar nisso, ou torna você mais consciente do que é todo tutorial, por exemplo, do YouTube, entendeu? Algum de vocês costuma ver tutorial quando quer resolver algum problema, solucionar alguma questão em casa, sei lá. Eu já vi tutorial até de como fazer um furo na parede sujando menos a casa. Alguém vai lá e explica como é que faz. Eu vi a pessoa explicando como era que colocava tecido na parede para ficar um cantinho assim, decorado, bonitinho e tal. Enfim, então, isso é uma sequência injuntiva. É um texto cujas partes, quando reunidas, orientam sobre como fazer algo. Certo? Então, vocês vejam que isso que eu estou dizendo é muito simples de entender. Todo vídeo sobre como usar uma certa maquiagem, sobre como instalar um certo software, sobre como, sei lá, toda a regra da ABNT de como deve ser o experimento, toda a regra de como é que é para ser usada uma bancada num laboratório, o procedimento de início, meio e fim de uma certa experiência, de um uso de um laboratório, são textos organizados em sequência injuntiva. Isso ficou claro para vocês? Assim como os contos que vocês estão lendo são textos organizados em sequência narrativa, que vocês estudaram no primeiro ano, os textos que orientam como fazer algo são textos
injuntivos, tá? É assim que se chama. Injunção seria, nesse sentido, orientar, ordenar, tá? Seria nesse sentido. Então, o que eu quero trabalhar com esse esquema aqui principalmente vocês conseguirem ver uma organização textual que é diferente dos parágrafos que nós estamos habituados a ler, certo? Alguém entende aqui, olha, sequência injuntiva, tem aqui um traço em cima, lá, uma linha, tem outra linha aqui embaixo, certo? E aqui é o final. Então, dentro disso aqui está o que se chama de sequência injuntiva, certo? E tem duas ordenações aí possíveis, elas se destrinchem em dois lados. Vamos ver então, vamos pensar cada parte. Sequência injuntiva aqui eu já aprendi o que é. Vocês estão conseguindo ver a tela aí direitinho, gente? Se não tiver, por gentileza, tem que dar um aviso, tá? Então, sequência injuntiva eu já disse, é um todo que eu posso dividir em partes. Sequência injuntiva porque as partes acabam me orientando sobre como fazer algo. Alguém gostaria de me dizer o que é exposição do macro-objetivo accional? Eu estou letrando vocês para vocês aprenderem a estudar sozinhos. Olha, sequência injuntiva, eu leio aqui em cima, depois eu vou da esquerda para a direita, não é assim que a gente lê um texto? Então, primeira fase. Qual é a primeira fase? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Exposição do macro-objetivo accional. Alguém sabe me dizer o que é isso? Digam sim ou não aí, não precisa dizer não. Alguém entende a expressão exposição do macro-objetivo accional? É simplesmente, gente, toda vez que você vai lá e vê um vídeo no YouTube, o cara lá diz assim: e aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como instalar um HD do seu antigo computador e um Kaiser para você ter um HD externo. É o que eu vou ensinar hoje. Entendem o que é exposição do macro? Olha, macro maior. Macro. Objetivo accional. É a parte do texto em que aparece a exposição de qual é o objetivo maior do texto, da ação que vai ser desenvolvida ali. Traduzir? Todo mundo entendeu? Toda vez que o youtuber anuncia o que é que ele vai explicar naquele vídeo sobre como fazer, como resolver, é o macro-objetivo accional. Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Tranquilo, não é isso aí? Então é a primeira fase da sequência injuntiva. Todo mundo vai virar youtuber. Com os textos que vocês estão escrevendo lá sobre a reescritura da pata do macaco, vocês vão se tornar todos produtores de conteúdo, roteiristas de séries, autores de novela para televisão e por aí vai. E com o estudo da sequência injuntiva, também, né, fazer roteiros para videogames, né, que ultrapassou a indústria do cinema, né, em termos de dinheiro. Enfim, vocês vão se tornar muito criativos. E vocês vão também se tornar youtubers, fazer tutoriais, né? Tutortubes, né? Exposição do macro-objetivo accional. Dizer o que você vai explicar ali, qual é o objetivo daquilo que você vai explicar. Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita, segunda fase. Qual é a segunda fase? Apresentação dos comandos. Como fazer cada coisa, certo? Você tem duas opções aqui, opção 1 e opção 2. Dependendo do que você está orientando, pode ser de um jeito ou pode ser de um outro. Plano de execução ordenada. Então, na sua fala no YouTuber, ou o cara que faz tutorial no YouTuber, o cara que explica como é que joga, como é que faz um combo no Street Fighter, tem uns vídeos assim, não é? Como é que faz tal coisa, ou coisas mais sérias como manejar um certo produto químico, como usar um certo instrumento laboratorial, como utilizar um certo EPI, né, uma máscara, uns óculos, como utilizar isso e tal. Então, você tem ali duas possibilidades, né? O plano de execução ordenada e o plano de organização não ordenada. Não é que um seja melhor do que o outro, é de acordo com o que você vai explicar. Então, no plano de organização ordenada, olha, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Então, a esquerda aqui, olha, eu tenho o tempo 1, ação 1. Segure o instrumento de tal forma. E tempo 2, ação 2.
Pegue o outro instrumento e faça tal coisa, e por aí vai. Estão compreendendo? Até reticências, até o enésimo passo em que você realiza a enésima ação, a ação N, né? A última necessária. Terceira fase, justificativa. Eu leio esse esquema da seguinte forma: você pode justificar o todo, essa justificativa aqui seria por que a pessoa deve fazer tudo isso que você orientou da forma como você orientou. Isso é a justificativa, certo? Ou você pode, de repente, justificar cada um dos procedimentos. Por que fazer cada coisa de cada forma diferente, de cada forma específica, aliás, como o seu texto orienta. Isso eu estou pensando vocês produzindo vídeos para YouTube, sei lá, ou para outra plataforma, vocês sendo instrutores, professores e por aí vai. Dúvidas, perguntas, vocês trabalhando como técnicos em química e orientando os trabalhadores da empresa sobre procedimentos de segurança. Então, tempo 1, tempo 2, tempo 3, ação 1, ação 2, ação 3, ou você justifica o conjunto, explica, e muitas vezes não se quer explicar nada para o trabalhador, né, que é simplesmente que ele obedeça e acabou. Enfim, você ou justifica cada etapa ou justifica o todo, o conjunto das etapas. Perguntas, dúvidas, isso é uma forma de ordenar o desenvolvimento do texto injuntivo. A outra forma é a não ordenada, quando você pode fazer a ação 1 ou a ação 2. Sei lá, por exemplo, você pode ter uma receita, é o que eu consigo imaginar agora. Você pode ter uma receita de camarão que tanto faz você, sei lá, botar um molho antes com o camarão com casca ou sem casca. Vai depender do gosto de quem vai comer. Olha, experimente, você pode fazer primeiro refogar com a casca e tirar a casca, ou você pode refogar já sem a casca. Sei lá, é o que eu consigo imaginar aqui de faz uma coisa ou faz outra, independentemente, enfim, livremente, tá? Até a enésima ação. Gente, eu aprendi, eu tomara que eu diga certo agora, que essa coisa de estar olhando o chat, olhando o material, explicando, etc., enfim, pode confundir minha cabeça. Mas eu vivia tentando usar gesso para fazer reparo na minha casa, né? Tampar um buraquinho na parede, ajeitar um negócio e tal. Rapaz, era um sacrifício, nunca dava muito certo, eu tinha que lixar, ficava uma porcaria. Até que eu fui ver um tutorial no YouTube, uma sequência injuntiva de como preparar o gesso para utilizar em serviço de construção, seja lá do que for. Alguém sabe? Não vale dar o Google agora, não. Alguém sabe como é que prepara o gesso? Você quer tapar um buraco que está na sua parede, caiu o reboco, você quer tapar com gesso. Mas tem um procedimento, e é um procedimento rígido. Não é ir ou não. Se você fizer do jeito errado, fica uma droga. Não, você tem que colocar água no recipiente e ir jogando o gesso em cima, até aquilo virar uma papa, igual papa de amido, né? Até aquilo virar uma papa e você poder utilizar. Se você colocar água no gesso, dá errado. Você tem que colocar gesso na água. Todo mundo entender essa noção? Olha, plano de ordenação, ordem de execução ordenada. É isso e isso e isso, não é ou não. Pega um recipiente limpo, coloca a quantidade de água que você imagina que vai corresponder à quantidade que você pensa que vai ser a quantidade de massa que você precisa, vá jogando o gesso em cima e esperando o bicho reagir, até ele virar uma papa. Quando virar uma papa, rapidinho aplique, que vai dar certo. Foi isso que eu aprendi, e eu não estou criando exemplo para a aula, viu? Eu digo, mas rapaz, como é que pode eu fazendo errado a vida inteira? Aprendi com um camarada ensinando na internet. Na internet, lá no YouTube, tem umas moças com canais mostrando como fazer serviço de gesseiro, exatamente. Como fazer serviço de pedreiro, né? Para bolo também funciona assim? A farinha no leite ao invés do leite na farinha, pois é bom saber, viu? Pois é bom saber. É exatamente isso. Isso é o plano de ordenação, plano de execução ordenada. O que é mais importante dessa aula, para fins acadêmicos, não é aprender a fazer gesso ou aprender a fazer bolo. Aí é importante para a vida. Mas para fins estudantis é que vocês aprendam a decodificar um esquema desse.
Certo, gente? Aprendam a ler esse esquema. Sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, e observando a relação entre as partes e interpretando. Por último, resultado final. Alguém sabe me dizer o que seria um macro-objetivo virtualmente atingido? O que é que significa esse virtualmente? Esse adjunto aí, o que é que significa? Algo Virtualmente, como por quê? teoricamente. Seria o melhor sinônimo que eu encontro, não sei outro, né? O que eu sei é esse, teoricamente. Ou seja, quem acabou de falar comigo, quando você termina de ler a receita de bolo, lá no final tem dizendo quantas porções dá e como é que você é para comer aquele bolo, etc e tal. Então, virtualmente, digamos textualmente, teoricamente, o objetivo foi atingido. Agora não está o bolo na sua frente ali, né? Porque é um texto. Se você fizer em casa, aí você vai ter o resultado concretamente atingido. É perfeito. É o macro objetivo, ou seja, o objetivo maior. Ou é ter o bolo, ou é ter o gesso, ou é ter, sei lá o que, a maquiagem feita. Tem uns vídeos de um rapaz que faz uns tutoriais que ele tem um rosto largo, assim, extremamente masculino, digamos assim, tá? E ele consegue, com técnica de maquiagem, ficar idêntico a uma mulher. Então aí ele vai explicando como é que usa. Aí o vídeo é rápido, assim, enfim. Vai explicando como é que uma coisa confunde a outra, que é a luz, que não sei o quê, e vai passando, passando. Quando se vê, ele tá. Você não percebe, enfim, você vê como se fosse outra pessoa. Impressionante. Então, é o macro objetivo virtualmente atingido, certo? Então, aqui tem umas observações teóricas gerais que vocês lendo, vocês vão conseguir entender, certo? Sobre texto injuntivo, tá? Que eles estão em vários, né? Você compra sei lá, cadê meu lubrificante ocular? Meu colíriozinho. Tá aqui. Você compra um colírio e tem dizendo lá quantas vezes é para usar, quantas gotas é para colocar e tal, como é que, enfim. Aí aquela parte de como usar está em sequência injuntiva. Você compra um creme para, sei lá, um problema de pele e tal, tem dizendo como usar. Você vai ali é um texto que é organizado em sequência injuntiva, viu? Agora, olha, isso aqui é bem importante. Verbo no imperativo. Qual é o imperativo do verbo passar? Qual é o imperativo do verbo, sei lá, aplicar? Passando é gerúndio. De aplicar seria aplique, no caso. Aplique, exatamente, exatamente. Aplique, jogue, são os verbos de forma que expressa comando, certo? Orientação, conselho, advertência, seja lá o nome que você quiser dar. Então, o cara lá, o gesseiro que me deu essa aula via YouTube, ele não está pensando sequência injuntiva. Ele sabe fazer intuitivamente, faz bem feito. Então, pessoal, vamos lá. Coloque aqui nesse recipiente. Vamos supor que você queira essa quantidade de massa. Então, é a quantidade de água que você vai colocar. Agora, vai jogando o gesso assim, olha. Aí ele vai... Às vezes tem até dificuldade de encontrar palavra, né? Mas fica muito bem explicado. Então, imperativo é aquela forma do verbo que dá a ideia de comando. Aplique, jogue, misture, certo? São enunciados incitadores à ação. O que que isso significa para vocês? O que é incitar a ação? Tá? Incitar, ele incentiva, ele insta, ele orienta, ele empurra você para fazer alguma coisa, certo? Agora, olhe que isso aqui é para vocês perceberem. É substituído por um deve. Se o texto diz deve, significa faça. Você deve acrescentar o gesso à água. Ou seja, acrescente. Certo? O imperativo é uma coisa, forma nominal de infinitivo, gerúndio de particípio é outra coisa. A sequência pode aparecer em vários gêneros, né? Vários gêneros. Quando você faz uma oração, Senhor, faça isso, abençoa, joga tuas bênçãos, destrói meus inimigos, mata quem é contra a vida, elimina quem esteja prejudicando os outros. Então, quando você faz uma oração dessa, inspirada em um salmo de Davi, você está usando verbos no imperativo. A oração, né? Ela é um verbo no imperativo. Você pedindo a Deus,
coisas e tal, certo? E por aí vai. Então, aqui, somente para ilustrar, bem rapidinho, a gente vai olhar esse texto sem lê-lo na minúcia, porque é simplesmente uma Professor, pedir, receita. professor, Ah, pedir não ia ser outra forma nominal, não. o quê? Tipo, se a gente tá pedindo a Deus, não ia ser outra forma, não. Tipo, o imperativo não era uma ordem. Então, quando você diz assim, Senhor, manda poder, esse manda é imperativo. Abençoa. Aí pedir seria o quê? É porque, no caso do imperativo, se você for ver a definição da gramática, imperativo é quando expressa ordem, pedido, conselho, é tudo a mesma coisa. Aí, para ver se é pedido, ordem, ou seja lá o que for, tem de pensar para além da gramática, tem de pensar o texto, tem de pensar o que está fora do texto, a relação discursiva entre quem fala e quem ouve, ou quem escreve e quem lê, entendeu? Mas a forma do verbo é a mesma coisa. O modo é o mesmo, entendeu? Agora aí você pensa, pensando essa questão discursiva em relação à religião. Existe concepção com que eu já convivi de que a gente fala determinando e Deus faz. Quase como uma ordem. Eu determino, manda, Senhor, poder. Aí é como se o ser humano, em nome de Cristo, tivesse esse poder de fazer Deus fazer algo. Isso é uma compreensão. Outra compreensão é de que o ser humano pode simples e unicamente pedir, rogar, mesmo no imperativo, não passa de um pedido, entendeu? Senhor, tem misericórdia, entendeu? Pedindo misericórdia. Tem misericórdia, manda auxílio. Mas a forma do verbo é imperativo. Eu consegui esclarecer? Se vai ser pedido, ordem, conselho, depende da relação que se tem um com o outro, entendeu? Vamos supor, o seu superior hierárquico na empresa, quando ele diz para você usar um certo equipamento de uma certa forma, aquilo ali é uma ordem, e se você desobedecer, você pode ser demitido por justa causa. Entendeu? Agora, um colega seu, quando diz, me presta o lápis, empresta o lápis, me dá o lápis, sei lá. Isso aí sei lá, é um arrego, né? Sei lá, não sei. Como é que eu chamaria isso? É roga por um favor, né? Não é uma ordem, é um pedido, né? Esclareci? Tranquilo? Então, identifique as partes da sequência injuntiva, assim como suas características no texto. Vocês, o que vocês acham? Quando você vai ler um texto, rapaz, eu quero saber como é que faz um bolo de mandioca. Eu peguei e deixei o original mesmo, que é como o povo de outros estados chama macaxeira, né? Aí aqui tem a fotinha, postado e tal, foi postado em 2015, certo? Então, aqui vai ter toda uma explicação do que é a macaxeira, do que é o bolo, de quantas calorias tem. Isso não é a parte não é a parte da sequência injuntiva. Aqui não é, tá? É uma espécie de introdução à sequência injuntiva. Certo, gente? A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, dependendo da região do país, começou a ser cultivada. Eu não sei vocês, mas quando eu pego um vídeo no YouTube que fica 3 minutos sem ir direto ao que o vídeo promete, me dá canseira, eu fico pulando. Então, esse tubérculo é o nome, digamos assim, técnico para macaxeira, batata doce, enfim, o que a gente chama de raiz, para quem estuda nutrição e tal, é tubérculo o nome, certo? É calórico e tal, ele é muito bom, aí ele vai e explica tudo aí. Então, olha, então vamos à receita, sem farinha e sem fermento. Eu leria com vocês essa parte aqui, lá da nossa sequência juntiva, como sendo a apresentação, a exposição do macro objetivo acional. Finalmente apareceu aí. O que esse texto vai apresentar para vocês? Como fazer esse bolo que não leva farinha, que não leva fermento, certo? Aí, de um lado, você tem, que é próprio do gênero, os ingredientes, macaxeira, ovos, açúcar, tal, leite de coco, papapá, papapá. Aí vem o modo de preparo. O modo de preparo é onde você vai encontrar os verbos no imperativo. É onde você vai encontrar aquela parte da sequência ordenada ou desordenada. E as justificativas. Já aprendendo com vocês ali, a observação que vocês fizeram, colocaria aí, despeje, como é, a farinha, mas não tem farinha, né? Deixa eu ver aqui. Massa, assadeira, deve ter outra coisa. Cozinha a batata, bata no liquidificador, despeja a massa em uma assadeira. Ai, não tem, né? Não serve aquela dica. Mas, enfim, ele poderia aqui ter alguma justificativa para alguma dessas
dessas questões. Por exemplo, despeje a massa em uma assadeira de 20 por 30, eu imagino que são centímetros, né? Então, por que ser 20 por 30? Por que não tão pequeno, por que não tão grande? Aí poderia ter uma justificativa. Certo? Entenderam o lance da justificativa? Polvilho coco ralado, leva ao forno pré-cozido em 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Aqui poderia, disse que eu estou querendo, para fins didáticos, explicar, né? Aqui poderia ter uma justificativa do porquê 40 minutos, ou poderia dizer assim, você pode deixar um pouco mais se quiser mais crocante, ou pode dizer, ou menos tempo, 35, se você quiser um bolo mais molinho, mais fofinho, certo? Ok, gente? E o resultado é o bolo virtualmente preparado, né? Tá a foto aqui dele, esse é o resultado do bolo. Certo? Querem me perguntar alguma coisa sobre essa exposição do esquema, sequência juntiva? Isso aqui é o principal, já que a noção prática ela é muito simples. Você diz o que vai ensinar, orientar, ordenar, normatizar, pode ser uma lei também, tá? Você vai normatizar. Você diz o passo a passo, ok? Ou passo a passo, ação 1 e 2 e 3 e 4 justificadas, ou passo a passo, ou, isso ou aquilo, faça isso, mas se você preferir, pode ser de outro jeito. E, por último, o resultado final, certo? Então, como isso é uma questão fácil, muito intuitiva, para mim, o principal que vocês ganham ao estudar isso, mais uma vez, revisando depois, é aprender a ler o esquema. Perguntas? Querem escrever alguma pergunta aí? Digam pelo menos não. Perguntas? Diga pelo menos não, para eu ir para outro material. Vou dedicar aí, falta 12 minutos, né? 13. Dá para a gente entrar em outro material. Não, 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 pronto, não tem perguntas, eu vou fechar esse então. Olhem depois de novo. Veja, o que eu quero também que vocês reparem é nisso aqui, olha. E o imperativo pode ser substituído por outras expressões. Esse material apresentou só deve. Mas vocês vão ver agora na prova do Enem que essa substituição pode ser por outras expressões. Certo? Gente, existe uma discussão assim, um texto injuntivo, ele seria um texto que orienta ou que obriga a fazer algo? Ou é tudo a mesma coisa? O que vocês acham? Enquanto eu abro o material aqui, digam para mim. O que vocês acham? O texto injuntivo, ele é prescritivo, coercitivo, ou ele apenas orienta? Ou são as duas coisas? Eu vou dizer que no caso da prova do Enem, são as duas coisas. O texto da prova do Enem, por um lado, é uma prescrição, você deve seguir o que o texto diz, deve fazer o que o texto orienta, sob pena de você receber decréscimo, né, na sua pontuação, de você, enfim, tirar até 0, se desobedecer. Por outro lado, desde o manual até a própria prova do Enem, também é um passo a passo sobre como fazer uma redação. Conseguem perceber essa dualidade, essa coexistência, esses dois fatos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que a prova ela prescreve, ela também orienta. São as duas coisas. Certo? Por exemplo, o manual de utilização do laboratório, ele é uma orientação ou é uma regra mesmo que tem que ser obedecida? Parece que ali é mais para o plano da regra mesmo, né? Se você não obedecer, você é demitido. Colocar a vida dos outros em risco ou a sua própria vida mesmo. Então, deixa eu dedicar esses 10 minutinhos que nos resta aqui para ler essa prova do Enem, que foi aplicada agora recentemente, e ela tem a nos ensinar. Eu coloquei uns conceitos aí, mas eu vou me preocupar só com a proposta de redação, certo?
Os conceitos a gente já trabalhou em outras aulas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui textos de apoio. É muito importante agora vocês anotarem no caderno de vocês. Prova do Enem como sequência injuntiva. É bem importante. Aliás, fica... Deixa eu ver se eu trabalho ou não trabalho esse material. Eu vou trabalhar. Vamos lá, 10 minutos, vamos nos concentrar, dá tempo, certo? É o tempo de ler a prova do Enem, que você está lá fazendo a prova, vai dedicar 10 minutos a ler a prova, certo? Então, primeira observação, coloquem aí, prova, redação, Enem, como sequência injuntiva. Ponto 1. Ponto 1. Destacar ideias dos textos motivadores. Esse é o ponto 1, certo? Destacar ideias dos textos motivadores. Então, vamos lá. Na década de 1970, isso aqui é a prova do Enem aplicada esse ano como Enem Digital. Aplicada em janeiro de 2021. Tá aqui. Na década de 1970, o Brasil não era apenas um país pobre, ponto. A maior parte dos municípios era habitada por elevada concentração de pobre. E a carência de serviços essenciais era generalizada. Então, lá nos anos 70, né? Nos últimos 40 anos, então aí está contando até 2010, né? Ocorreu sensível melhora nas condições de vida das cidades brasileiras. A renda por cabeça, né, por pessoa, a renda per capita aumentou, a concentração de pobres diminuiu e a cobertura de serviços de infraestrutura física, bem como de oferta de médicos e os níveis de escolaridade melhoraram sensivelmente. Eu marcaria isso. O Brasil melhorou nas últimas décadas. Eu marcaria isso. O Brasil melhorou, colocaria isso aqui, melhorou sensivelmente nas últimas décadas, né? O Brasil. Médico, infraestrutura, né? Saneamento, estrada, enfim, né? Entretanto, que agora é o que, como eu já li, eu já vou adiantando, dando spoiler, né? Entretanto, a desigualdade entre os municípios brasileiros permaneceu estável. A desigualdade de concentração de pobreza aumentou. Olha só que coisa séria. O país como um todo melhorou, mas as desigualdades, elas pioraram. E diminuíram as desigualdades no acesso a serviço básico de energia. Então, vamos lá. A desigualdade territorial da concentração da pobreza aumentou, então a concentração de pobreza aumentou. Agora, diminuíram as desigualdades no acesso a serviço básico de energia elétrica, água, esgoto, colégio de lixo e níveis de escolaridade. Então, em um aspecto piorou, em outro aspecto melhorou a questão das desigualdades entre as regiões. A trajetória de melhora teve, contudo, marcada expressão regional. Nos últimos 40 anos, ela se iniciou nos municípios mais ricos e nos quais a universalização dos serviços antecede em muito a expansão da cobertura aos demais. Então, esse aí é o quadro brasileiro de desigualdade, né? Iniciou-se nos municípios ricos e a universalização do serviço, né, antecedeu em muito a de outros municípios. A melhora das coberturas nas regiões sul e sudeste constitui o primeiro ciclo de expansão. Então, primeiro melhorou em sul e sudeste. Para todas as políticas, ainda que em ritmos diferentes para cada política setorial. A melhora da cobertura para as regiões sul e centro-oeste constitui o segundo ciclo. Região sul e sudeste, depois regiões sul e centro-oeste. Outro ciclo. De expansão para todas as políticas. Por fim, as regiões Norte e Nordeste são as últimas na área de expansão da oferta de serviço. Então, o país até melhorou, mas mesmo a melhora teve uma marca regional. Não melhorou para todo mundo ao mesmo tempo, né? Melhorou de modo aí diferenciado. Então, esse é um texto que eu considero denso em uma situação de prova. É um texto que dá um trabalhozinho de ler. Como está super bem escrito, vocês conseguiriam destrinchar e colocar na cabeça de vocês. O Brasil ainda tem desigualdade regional e, mesmo na fase de melhora das condições de vida do país, da expansão de serviços, etc., o país continuou com uma marca regional, certo? Essa é a ideia principal. Agora aqui, olha,
há uma diferença na produção da riqueza. Vamos entender o PIB como sendo a produção de riqueza, certo? De serviços, de bens que o país produz a cada ano. Então, 2002, 2011, vocês iriam olhar aqui nesse gráfico e perceber a diferença aqui gigantesca, o Sudeste aqui concentrando mais de 50% da riqueza produzida em todo o país, tá? E continuou em 2011. Então, as diferentes participações no PIB do Brasil por região, ou desafio para a política do Estado, ou aspecto do desafio para universalizar serviços ou para melhorar a renda. É isso que você poderia abstrair, poderia inferir, poderia compreender desse gráfico. É um desafio para o poder público brasileiro essa grande disparidade. Como é que eu distribuo renda? Como é que eu universalizo o serviço em todas as regiões, se a região, uma só, a Centro-Oeste, produz mais da metade da riqueza? Então, você pega esse aspecto aí. Você não sabe ainda o que vai fazer com ele. Semana que vem a gente vai pensar sobre isso, tá? Índice de desenvolvimento humano. Se a gente olhar pelas cores aqui, vai perceber também que essa questão do índice de desenvolvimento humano é um desafio aí na região e continuou, veja aqui 2010, né? Onde é de 0 ou de menos de 0,5%, menos de meio, né? Que o ideal é 1, tem muito no norte, olha, o vermelho, tá? E, por exemplo, de meio até menos de 6, muito no Nordeste. E onde é mais azul e é mais verde, é mais para baixo lá do nosso país. Mais um desafio, tá? As variações aqui apresentadas sobre outro gráfico, né? Da questão do IDH, é isso? Agora já nem sei, estou correndo, mas deve ser, é o mesmo gráfico. Aí aqui tem uma citação do IBGE, né? Falando aqui, o IBGE divulgou dados sobre a renda de cada um dos estados em 2019, ponto. A pesquisa mostrou uma disparidade grande entre as diferentes unidades da federação. Onde tem unidades da federação, leia-se estados, tá? Cada estado tem uma diferença aí grande. Uma diferença grande entre cada estado. Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como os locais com maior rendimento domiciliar. Então, aqui uma disparidade de renda, né? Índice de desenvolvimento humano tem disparidade. O atendimento a serviços básicos tem disparidade. A distribuição de renda tem disparidade, certo? Vocês iriam anotando isso na prova e pensando o que vocês vão fazer com isso na hora de resolver a redação. Além de mostrar as distâncias entre cada estado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os números do IBGE revelaram a disparidade expressiva entre as regiões em 2019. Então, veja, nos anos 70 tinha uma grande diferença, em 40 anos houve mudança, mas ainda com marca de diferença. Em 2019, quer dizer, vamos dizer, 20 anos depois, ainda se mantém a diferença. Então, você tinha de ler esses textos, tendo em mente essa cronologia que o texto apresentou para vocês, certo? Todos os estados da região norte e nordeste tiveram rendimentos menores, né, por cabeça, por pessoa, menor do que sul, sudeste e centro-oeste de 2019. Isso significa que os 16 estados do Brasil com menor renda domiciliar per capita foram os 16 estados pertencentes ao Nordeste. Olha o desafio aí, Norte e Nordeste são desafios para o Brasil aí enfrentar para desenvolver essas regiões. Da mesma forma, as 11 unidades com maior rendimento são Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, todos os mais pobres estão na nossa região e todos os mais ricos estão nas outras 3 regiões. Isso é uma coisa bem séria, né? Aí você gravaria isso na sua cabeça. Então, aqui agora uma entrevista de Milton Santos, né, em que ele responde aqui nesse trechinho, só tem 2 respostas, tá? Mais 1 minuto eu vou terminar esse texto e depois do intervalo eu trato de como são os comandos, como atender os comandos, tá? Qual momento específico da ocupação do território brasileiro acentuou de modo mais elevado as desigualdades regionais? Aí Milton Santos responde, olha. Milton Santos, a globalização, ela representa mudanças brutais de valores. Aí vem esse fenômeno, né, da integração internacional dos mercados, que para Milton Santos mais ainda tornou
as regiões nossas com discrepância, né? Os processos de valorização e de desvalorização eram lentos antes da globalização. Agora há um processo de mudança de valores que não permite que os atores da vida social se reorganizem. Até a classe média, que parecia incólume, ou seja, protegida, né, que não ia ser atingida, está ferida de morte com esses processos aí de globalização, certo? Aí outra pergunta. Em o Brasil, o senhor diz que globalização agrava as diferenças regionais brasileiras. Até que ponto, então, globalização e as desigualdades regionais? Ela unifica, ela não integra, diz Milton Santos. Há uma vontade de homogeneização, de tornar tudo igual, forte. Unifica em benefício de um pequeno número de atores. A integração é mais possível do que era antes. As novas tecnologias são uma formidável promessa. A globalização é uma promessa realizável e a integração será realizada. Então, você pode pensar a globalização como uma possível solução, um caminho de solução, ou pode mostrar a solução, a globalização, como causadora de maiores discrepâncias. Ou as duas coisas. Então, você marcaria, mapearia esses textos, respiraria, que é o que a gente vai fazer agora, respirar, e depois vai ler a proposta para saber qual é o tema e quais são os comandos da proposta. Quando eu voltar, eu retomo esses textos e trato com vocês a da redação do Enem como sequência injuntiva. Certo? Vamos para o nosso intervalo. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. E na volta do intervalo, nós vamos ver como é que foram os comandos dessa prova e, enfim, para pensarmos futuramente como, de repente, se apropriar dos textos motivadores, tá? Valeu, vamos para o intervalo.